O tema da palavra que eu gostaria de meditarmos nessa noite é Natal. Eu quero falar sobre o relógio de Deus. O relógio de Deus. Então, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar? Pai, que o teu Espírito Santo nos dê a liberdade, nos dê a clareza de investigarmos e de buscarmos essa palavra de edificação para a nossa vida. Em nome de Jesus, nós entregamos esse momento, esse tempo de edificação e te agradecemos especialmente pelo Natal, porque Jesus veio viver conosco e estabelecer sua história em meio da nossa história. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu estou cansado de ouvir ao longo dos anos de ministério expressões assim, ditas por irmãos: vamos marcar às 8 para ver se a gente começa às 8h30. Já ouviram alguma coisa assim? Vamos marcar às 9 a EPD para ver se a gente começa às 9h30. Já viram alguma coisa assim? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso acontece. É interessante, quando você vai ao seu serviço, você tem um ponto, você tem um horário para entrar, um horário para sair. Mesmo aqueles que trabalham de home office, e hoje é muito comum, a maioria das empresas admite funcionários em home office, você tem um horário para entrar e tem um horário para sair, tem um horário para cumprir. Você está ali trabalhando. Você pode até estar à vontade no seu ambiente doméstico, tomando seu cafezinho em casa, tomando sua água, o seu chá, a sua Coca-Cola, seja lá o que for, comendo alguma coisa, mas você está naquele momento trabalhando, você está online. Isso é um fato. No entanto, as pessoas elas ficam procrastinando determinadas tarefas. Vamos deixar para depois. Brasileiro, e eu já encontrei muitos irmãos, brasileiro dá sempre um jeitinho de empurrar com a barriga e lá na frente dá certo. E às vezes a gente acaba se estressando com expressões como essa. É complicado isso no meio cristão. É complicado isso na nossa cultura. É complicado isso. Desse jeito nós vemos que também isto acontece no meio evangélico. No entanto, por que eu estou falando? Porque eu tenho dito que o relógio de Deus é pontual. Dizem que na cultura britânica o inglês é pontual. Eles gostam de começar as coisas no horário. Mas no plano espiritual, o plano de Deus, que é a redenção da humanidade, acontece no momento certo e no relógio certo de Deus. Agora, observem bem, Deus já sabia
da nossa natureza pecaminosa, e Deus já sabia da nossa desobediência, e Deus nos criou a si mesmo. Deus não é onisciente, e Ele não sabe de todas as coisas. O salmista até diz lá no Salmo 139, a palavra nem me chegou à boca, e tu conheces toda. Ou seja, até os meus pensamentos mais íntimos, Deus sabe. Agora, muito bem, Deus sabia que eu iria pecar, que o ser humano ia pecar, ia desobedecer lá no paraíso. Claro que Deus sabia, mas Deus tinha uma agenda para redimir, uma agenda da redenção da sua criatura, da sua criação. Deus projetou a partir da eternidade que salvaria, e um modo como salvaria, perdoando os nossos pecados. Deus sabia de tudo, e por isso eu digo, o relógio de Deus não chega nem um minuto adiantado, nem um minuto atrasado, porque Deus é o Senhor do tempo, e o texto diz que é na plenitude do tempo, no momento certo de Deus, na agenda de Deus, que Ele realiza o plano. E nesse momento nós estamos no calendário cristão, aquilo que nós chamamos de Advento. Eu não sei aqueles que estão acostumados a analisar o calendário cristão, mas o Advento é o principal ato do calendário cristão. E é interessante, eu vejo até países que não acreditam em Cristo, eles exploram o comércio de Cristo. Por exemplo, a China. A China tem um governo que não acredita no senhorio de Cristo e nem acredita em Deus, oficialmente. Como está crescendo muito o cristianismo, mesmo sendo uma igreja perseguida lá na China, o governo está programando e ele está elaborando uma Bíblia que ele admite que os cristãos chineses possam usar, possam ler, que ele está tirando expressões que comumente estão na palavra do Senhor e que o governo chinês não reconhece. Por exemplo, quando o Pai Nosso diz, venha o teu reino, essa expressão está sendo tirada da Bíblia para que os cristãos não orem dessa forma, porque significa que há uma subversão em termos de governo. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo: venha o teu reino, Senhor, sinal que os reinos do mundo não estão bons. Bom, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a região da igreja da Galácia. É uma região, aliás, a Galácia não era necessariamente uma cidade, mas era uma região com algumas cidades, e a maioria era um povo celta que se refugiou ali, os gauleses que ali se refugiaram, e eram chamados naquela época, uma espécie de escória da humanidade, e é para essa galera que Paulo está escrevendo. Mas já havia uma igreja ali na região da Galácia, no meio daquela escória da humanidade, e eram sim considerados os gauleses ou os da Galácia, e no meio daquela região da Ásia Menor, nasceu Jesus no coração daquelas pessoas, e para essas pessoas o apóstolo Paulo está escrevendo. Para esses cristãos, para essas pessoas que foram transformadas, o apóstolo Paulo está escrevendo. Agora, eu observo bem que nesse texto me chama a atenção, em primeiro lugar, é a questão da agenda de Deus. Diz o texto, na plenitude do tempo, ou seja, no cumprimento do tempo, na hora exata de Deus havia determinado. Esse projeto de salvação foi realizado, está sendo realizado. Em Marcos 1, 14 e 15 ainda nós encontramos, ora, depois de que João foi entregue, veio Jesus da Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira situação
E o primeiro ensino, de fato, de Jesus, após a execução de João Batista, é, de fato, falar sobre o reino e dizendo que esse reino está próximo, e ele prega o arrependimento, e ele prega que se cria nesse Cristo, nesse Evangelho. Em segundo lugar, diz o texto que na plenitude do tempo Deus enviou o seu Filho. Aqui 2 pontos de suma importância. Deus enviou, que é enviar seu Filho. E aí vamos pegar o João 3,17. Deus Pai enviou Deus Filho numa importantíssima missão, universalmente aplicável a todos os seres humanos, a toda a criação. É um conceito comum do Evangelho de João, por muitas vezes retirado desse contexto. E vamos ler lá em João 3, 16 e 17, um texto bem conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, Jesus, ele mostra com o Filho a perfeita divindade e a perfeita humanidade. No começo do culto, o Renan fez uma leitura aqui de João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava desde o princípio com Deus. E lá na frente, e essa parte o Renan não leu, eu vou citar agora. Lá na frente existe o texto, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia! Deus se fez gente e habitou entre nós. Eu tenho tentado morangos aqui em Venceslau. Não consegui ainda uma boa produção, os morangos miudinhos, e lá em Montes eu conseguia morangos melhores, em EP eu conseguia uma grande produção de morangos. Eu sempre dizia assim, que os morangos eram para os filhos, agora o morango vai para a velhice, né? Eu sempre falo dessa forma, mas as formigas, elas sempre vêm aos morangos. Mas se eu tivesse uma maneira de me transformar em formiga e conversar com as formigas e dizer na palavra, na linguagem da formiga: olha, sai daqui, os morangos são do arinho de sua família. E eu não quero pôr veneno, porque eles ficam sempre muito próximos da nossa casa e perde a graça quando você coloca alguma coisa para evitar as formigas. Então elas ficam por ali sempre, quando os morangos são dulcíssimos e suculentos. Deus olhou para a gente e disse: eles não entendem essa linguagem. Lá em Hebreus capítulo 11, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, Ele falou aos nossos pais pelos profetas, mas Ele nos últimos dias nos tem falado de Jesus, que é o herdeiro de todas as coisas. Ele é a imagem de Deus Altíssimo. Eu quero pensar o seguinte, que Deus, Ele se fez gente, que nem a gente. Então, se nós fôssemos os morangos suculentos, e Deus se fizesse, e as formigas estavam atacando, e Deus se fizesse formiga, para falar com as formigas, para não atacar os morangos de Jesus. Eu quero dizer para você que Deus nos amou de tal maneira que Ele se fez gente que nem a gente, formiga que nem as formigas, e falou a nossa linguagem para que entendêssemos. E Ele foi totalmente homem e totalmente Deus. Terceira ideia que eu tiro do texto, primeiro eu falei, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, e aí o texto continua dizendo: nascido de mulher. E eu quero dizer o seguinte, que não há nenhuma participação
genética da mulher e do homem. E eu até brinco com algumas ideias e algumas histórias da ciência humana, que Jesus foi o primeiro bebê de proveta que existiu, porque ele foi feito no céu e colocado no ventre de Maria. Porque não houve participação de homem e mulher. Eu não sei como foi isso, eu creio, eu não vou provar cientificamente, eu creio pela fé, essa encarnação de Deus. Mas o texto diz que ele é nascido de mulher, por ser verdadeiro Deus, a ele nós falamos, enviou o seu filho, e agora ele nascido de mulher. Ele está dizendo que ele é verdadeiro homem, humano. Ele vai sentir dor de barriga, ele vai brincar, ele vai correr que nem as crianças correm. Eu estava observando agora, antes de começar o culto, tem uma boneca aqui que vai ser usada na encenação, e a Leila que veio, deitou e brincou com a boneca. É criança que faz isso. Deus, porque ela é criança, e isso atrai a criança. E eu observo também que quando a gente chama as crianças na frente que vão sair, o Davi vem correndo. Às vezes as crianças vão todas ali embaixo, ele tem que dar um jeito de subir para pular, para ver que, porque a energia está toda ali acumulada. E não adianta dizer para ele que não, porque ele vai fazer isso, porque ele é criança. Ele é totalmente humano. Agora Jesus fez tudo isso. Se tivesse carrinho naquela época e bola de futebol, ele ia estar jogando bola de futebol. Se tivesse um palco como esse para ele correr e pular, ele também faria isso, porque ele é nascido de mulher. E essa, a grande verdade é que o texto diz: Deus enviou o seu filho, ele está dizendo que ele é Deus. Agora ele é nascido de mulher, ele está dizendo que ele é homem. Totalmente Deus e totalmente homem. Eu não sei cientificamente como te provar isso, mas eu creio nesse agir de Deus na nossa história. Mas para que tudo isso? Para que esse relógio de Deus e para que essa qualidade de Deus? E diz o texto: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Bom, no mundo judeu existiam algumas coisas, algumas práticas, e Paulo, quando ele está escrevendo, ele está pensando nessa prática do judaísmo. Primeiro, ele está pensando na cultura dos celtas, e os celtas eram influenciados pelos gregos, ou os gauleses também eram influenciados pelos gregos, e ali eles, quando os meninos atingiam determinada idade, os pais os dedicavam aos deuses. Então diziam assim: agora vocês são homens, os meninos, né? E vocês vão então adorar esse Deus a qual você foi dedicado. Entre os judeus havia uma outra prática. Quando o filho atingia 12 anos, então o pai o levava a uma sinagoga, e aí ele apresentava o filho nesse mundo judeu. Então o menino completava 12 anos, e então durante a semana, no sábado seguinte, ele apresentava o filho à sinagoga, onde ele se convertia em um filho da lei. Agora observe bem, naquela ocasião então o pai pronunciava sobre o filho uma bênção e dizia: bendito sejas, ó Deus, que agora me tiraste a responsabilidade deste filho e transferiste para ti. O menino então recitava uma oração e que dizia: meu Deus e Deus de meus pais, neste dia solene e sagrado que assinala meu passo da infância à vida adulta, levanto humildemente os meus olhos em torno de ti e declaro que assumirei a responsabilidade perante a lei do Senhor. Então, a partir daquele momento, ele não era mais chamado filho do pai, mas filho da lei. Bom, por isso o apóstolo Paulo usa esta questão. E essa informação que eu acabei de ler vem de um comentarista chamado William Buckley, que usa nesse texto fazer essa análise. E bom, vamos lá. Diz o texto que ele veio resgatar
e resgatar os que estavam sob a lei. Então vamos dizer o seguinte: o que é resgatar? Significa reaver o que lhe pertencia por direito de criação. Então, quando Jesus veio, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os cristãos da Galácia, ele está dizendo: olha, Deus veio na plenitude de tempo, ele veio, o seu filho, e seu filho se encarnou, e ele é nascido de mulher, mas ele veio com a finalidade de resgatar os que estão dominados na lei. Ou seja, ele agora vem resgatar aqueles que estão sob a lei e aqueles que estão sob a escravidão do pecado. Então, duas coisas, dois tipos de resgate: lei e pecado. E ele liberta, e agora Jesus tem dois direitos sobre a nossa vida: o direito de criação, porque ele nos criou, e o direito de redenção, porque ele nos resgatou do pecado e da escravidão. Bom, aí diz o texto que ele nos adotou. Significa que você era escravo, agora adotado se torna filho, com direito a toda herança de Deus em Cristo Jesus, diz o texto. Volto lá em João capítulo 1, que o Renan começou a ler, e tem uma parte do texto, quando João está escrevendo a vida de Jesus, ele diz: veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados por Deus, mas nem todas as pessoas são filhos e filhas de Deus, porque para ser filho e filha de Deus, precisa reconhecer a Jesus, que veio na plenitude do tempo para nos resgatar e nos dar esse direito novo. É interessante que o Natal me lembra duas coisas importantes. A primeira coisa que nós celebramos é a primeira vinda de Jesus na plenitude do tempo. Mas a segunda coisa que nós celebramos é a expectativa da sua segunda vinda para buscar a sua igreja. Cremos nesse Natal, sabe, longe de um Natal esquizofrênico. Eu digo esquizofrênico porque ele é fantasioso, de um velhinho que veste roupas do Polo Norte, pintadas de vermelho por influência de uma empresa chamada Coca-Cola, e que fala ho, 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 quando na verdade Natal é Jesus que se fez carne e habitou entre nós, e isso mudou a nossa história. Aleluia, aleluia. Deus abençoe a você, a sua família, o seu Natal. Que Jesus plenamente habite em sua vida, em sua casa.